Final da Copa Libertadores da América, está chegando a hora. Flamengo e Atlético Flamengo, nesse sábado, dia 29, em Guayaquil, no Equador. A ansiedade vai tomando conta das torcidas. A gente já conversou num podcast com os torcedores do Atlético. E nessa edição, a gente vai conversar com dois torcedores flamenguistas que moram aqui em Curitiba e que vão estar lá no Equador para essa grande decisão. Primeiro, eu queria agradecer ao Gustavo e ao Hermínio, que vão participar com a gente. A ansiedade está grande aí para vocês, para essa final de Liberta? E demais, bicho. Minha primeira final que eu vou ver pessoalmente aqui, 2019, eu acompanhei da TV. Montevidéu não fui também. Então, cara, demais, assim. Pô, não tem mais unha na mão há bastante tempo. No meu caso aqui, a ansiedade a mil também. É a final da Libertadores, é o torneio que o Flamengo, né, se preparou, é o torneio que a torcida quer. E eu já tive a experiência, né, de estar em 2019, estive também ano passado, ficou aquele gosto amargo, e aí a gente espera esse ano que tudo saia da melhor maneira, que a gente possa conquistar o tão sonhado tricampeonato. Legal, pessoal. Vocês sabem, claro, é uma viagem bastante complicada para se chegar até Guayaquil, né? Além de cara. Imagino que a viagem para Lima, quando você foi em 2019, também tenha sido bastante cara, né, Hermínio? Mas você vai mudar o teu esquema. Conta um pouquinho para a gente como foi em 2019, quando você foi para Lima, e como que você vai fazer dessa vez. Na verdade, assim, até não. Na verdade, Lima, eu acabei me dando bem, mas por aquela coisa de torcedor, né? De estar com o feeling, de estar sentindo na alma que daquela vez, né, iria dar certo. Então, Lima, eu acabei comprando. Na verdade, teve toda aquela confusão, né? Vamos retomar que, na verdade, até 18 dias antes da final era Santiago. Então, quando acabou o jogo das quartas de final lá em Porto Alegre contra o Inter, e eu estava no jogo, no caminho entre o estádio e o hotel, eu já comprei a passagem para Santiago. E depois teve toda aquela confusão, né, de toda a revolta social que houve lá, e, né, dei sorte da companhia aérea ter feito a troca de uma maneira até bacana e sem custo. Então, por ter comprado de maneira antecipada, no momento em que não havia tanta demanda, e até mesmo pela facilidade da companhia de ter feito a troca Santiago Lima sem gerar nenhum tipo de custo, multa, nada, acabou saindo uma viagem barata. Dessa vez, não, aí, até pela experiência que eu tive nos 2 últimos anos, em ter ido em 19 e ter ido no ano passado, eu já optei por ir no bate-volta, né? Tenho os meus compromissos profissionais, preciso trabalhar na sexta e acho adequado trabalhar também na segunda. Então, paguei um pouco mais caro, sim, mas para dessa vez ir em voo fretado. A previsão é sair do Rio de Janeiro por volta de 3, 4 horas da manhã de sábado e retornar assim que a partida terminar lá em Guayaquil. É correria, né? É correria. É, O Gustavo, por outro lado, vai fazer uma primeira viagem de final de Libertadores e vai pegar uns dias de férias aí para fazer um roteiro diferente, né, Gustavo? Conta um pouco como vai ser esse teu pinga-pinga até Guayaquil. É isso, cara, é isso. Assim, eu comprei o ingresso bem antes, então eu comprei quando ganhou do Vélez ali de 4-1, eu já falei, cara, não é possível que a gente vai perder isso no Maracanã, então eu dei uma arriscada e comprei antes, então eu paguei barato nas passagens ali, bem mais barato que tá pagando agora. A princípio eu iria para Buenos Aires, depois para Lima, e aí Quito, Guayaquil. Agora tirou a perna de Buenos Aires, lá vai fazer um voo direto para Lima, então a gente vai para Lima, fica lá, vira uma noite lá, pega um voo de Lima para Quito, Quito, Guayaquil. Eu sei que ao todo vai dar um dia e pouquinho para chegar lá no Equador. E aí a nossa programação é ficar um dia e meio em Quito e Quito subir para Guayaquil na sequência. Então vai ser uma viagem, a gente brinca que não vai ser uma viagem muito a passeio, né, cara? É mais para ver o jogo mesmo, porque vai ser bem cansativo. Numa viagem dessas, você saindo para acompanhar seu time, eh, conta o que que tem de diferente, assim, para quem nunca foi, fazer uma viagem para viver uma decisão, porque você acaba pensando 24 horas por dia no jogo, na final, como que é a ansiedade até lá. Fala para o Gustavo aí as dicas de viagem que você recomenda a ele nessa ida a Guayaquil.
Eu não sei se ele está indo solo ou se ele está indo em turma, né, com algum companheiro aí, torcedor, algum amigo, não sei. A primeira dica é essa, cara, não vá sozinho, porque senão a ansiedade, né, fica ainda maior, você fica sem ter com quem compartilhar ali, né. As 2 viagens foram feitas aí, né, em grupos, e aí, assim, em Lima, o ambiente pré-jogo foi muito positivo, né. Eh apesar de ser um jogo ali com torcida argentina, né, a interação, tirando um evento ou outro, mas a interação com os argentinos foi muito boa. Então, aquele dia anterior, né, a sexta-feira lá em Lima foi bacana, assim, a gente teve o nosso momento lá de ficar se provocando e tudo, mas todo mundo bebendo em paz, conversando em paz, confraternizando. E no sábado, né, já teve desde as 8 da manhã foi marcado o ponto de encontro, né, da torcida, para a partir deste ponto de encontro a polícia fazer a escolta de todos os ônibus. Então, assim, é bem o que você falou, Fernando. A gente já dorme, assim, já pensando, bom, chegou a final e mal amanhece, já vai para o ponto de encontro e aí já a ansiedade dispara, né? Porque você sente que você está realmente no momento da decisão e, de novo, todo mundo que viaja, né, está buscando realmente prestar o seu apoio, sua força, sua fé ao clube do coração. Então, tenho certeza que já fica todo mundo concentrado naquele momento de poder estar no estádio e poder ser o 12º jogador. Você vai com mais gente, né, Gustavo? Eu vou com um amigo meu. Dá para dividir a ansiedade um pouquinho, né? Já dá. Exato, ou aumentar também, né, porque um puxa o nervosismo do outro, mas tudo bem. Mas eu acho que em viagens assim você acaba fazendo amigos, né? É meio difícil você acabar andando sozinho ali, né? Não, você se encontra já, é bem isso, assim, eu lembro que, acho que eu já fiz outras viagens, né, por Libertadores, né, é o 7º país aí que eu acompanho o Flamengo, e sempre esse sentimento, né, você embarca aqui em Curitiba achando assim: "Poxa, tô indo sozinho". Eu lembro, a estreia da Libertadores em 19, por exemplo, que foi lá foi contra o San José de Oruro. Pensei: "Pô, Oruro, meio do carnaval aqui no Brasil, não vai ter ninguém". Já no desembarque em São Paulo eu já tinha uns 10 flamenguistas, eu falei: "Pô, a gente acha que está indo sozinho e já na primeira perna, na primeira escala já se encontra, né". E aí, como todo mundo está indo pelo sentimento, pelo amor ao Flamengo, acaba que você se encontra com os amigos e aí a coisa vai as maluquices vão se somando, né. E, enfim, é gostoso, é bacana. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, uma curiosidade. Como vocês moram aqui em Curitiba, como que é estar assim na cidade do teu rival desse sábado aí? Porque vocês com certeza sabem bastante do noticiário do Atlético, né? E o Atlético é daqui, daqui a pouco vocês vão se encontrar, vão jogar contra o Furacão lá em Guayaquil. Como que é estar entre aspas, na casa do inimigo? Cara, eu estava falando isso até no voo da volta aí da final da Copa do Brasil na semana passada. Que um amigo rubro-negro estava ao lado e ele disse: "Cara, o problema nosso é morar em Curitiba e viver essa pressão de uma maneira maior, né, que o pessoal no Rio, o pessoal em outros estados acaba, óbvio, levando isso com a seriedade que tem que se levar, pelo adversário e tudo mais, mas não com essa questão mais localizada, mais regional, né". Então, assim, eu tô buscando evitar falar com pessoas, com amigos, com clientes que sejam atleticanos, porque que eles começam aquela provocação, não, né, agora, né, já que vocês foram campeão semana passada, vamos deixar esse título para nós. Eu falo: "Cara, vamos deixar para conversar semana que vem, a coisa não é bem assim, né, cada um do seu lado". Então, assim, aquelas muda um pouquinho. Eu te falo que muda bem a rotina, porque mesmo aquele colega teu mais próximo que é atleticano, você sabe, você tem que respeitar a paixão, eu quero que ele respeite a minha. Na hora que começa a falar de futebol ali, a paixão começa a falar mais alto, você fala: "Não, então beleza, fica cada um no seu canto, vamos deixar para falar disso a partir da semana que vem, depois da final". Cara, eu acho que a parte boa de ir para Guayaquil e estar longe e tudo mais é que não vai ter encheção de saco em grupo de WhatsApp, essas coisas, que é onde mais pega quando a gente mora aqui, tem muito amigo do time rival. Cara, para mim tá tranquilo, na verdade, acho que tem uma expectativa grande dos dois lados aqui, mas o Atlético está respeitando bastante o Flamengo também, então não tem muito um clima de já ganhou dos dois lados. Então é aquela, pô, talvez dê pra gente, e a gente, cara, vai ser um jogo difícil e tudo mais. Então, por enquanto tá tranquilo, mas eu acho que no dia e um dia antes vai ter essa pressão dos amigos aí. Mas lá no estádio não vai funcionar o celular mesmo, então tá tranquilo. Já que você citou, Gustavo, essa questão aí do favoritismo. No podcast que eu fiz com torcedores do Atlético, claro, visão deles
Eles acham que os torcedores do Flamengo com quem eles convivem já estão praticamente dando como certo o título da Libertadores. Uhum. Na visão de vocês, qual que é a visão que vocês têm do time do Atlético hoje? Claro, existe um histórico, né, de confrontos recentes, com vitórias dos dois lados, mas há um grande respeito por parte do Flamengo com o Atlético? Acho que sim, cara. Acho que sim. Não é qualquer time que chega na final da Libertadores, né? Então, o Atlético tem um Vitor Roque jogando muita bola, um Pablo voltando a jogar bem, um Fernandinho que voltou bem para o Brasil. Então, não é um time qualquer, é um time que tem o Felipão como técnico, que tem um histórico muito vencedor. Então, cara, do meu lado, assim, como flamenguista, a última coisa que a gente vai fazer aqui é contar a vitória. É claro que tem a bravata ali na hora de tiração de sarro e tudo mais, mas quando começa o jogo, quando tá pronto, todo mundo usa a camisa que dá sorte, faz a reza que dá sorte mesmo assim, para garantir que nada vai zicar aqui do nosso lado. Então, acho que o Flamengo tem um leve favoritismo pelo time que tem, mas isso depois que a bola começa a rodar é 11 contra 11 e não tem mais nada, tem que jogar bola. E você aí, Hermínio, o que você acha? Não, tô na linha do Gustavo mesmo, e é bem essa frase que eu ia falar: ninguém é finalista de Libertadores por acaso, né? Então há mérito e há muita justiça também na campanha que o Atlético construiu, com decisões fora de casa que testaram, né, o elenco, né, o grupo do Atlético. Então, assim, o respeito é máximo, pelo menos também da minha parte. Agora, sim, o favoritismo ele existe pela qualidade, pelo investimento que o Flamengo fez, e acho até que um pouco além também, tá? Eu acho que o Flamengo, nesse momento, ele chega bem cascudo em razão de tudo que aconteceu, principalmente no ano passado. Eu acho que essa final, essa classificação à final, ela não é um acaso, ela começa, inclusive, pela derrota do ano passado. Acho que aquilo ali serviu de exemplo para a diretoria, para jogadores, e até mesmo por isso é que eu acho que, olhando assim para dentro das quatro linhas, para o grupo profissional do Flamengo, eu acho que o respeito é máximo e a atenção também é máxima, né? E a própria, e de novo, citando até a final da Copa do Brasil, demonstrou que o favoritismo é uma coisa, eu acho que ser favorito não é pecado. Agora, o que você precisa fazer é comprovar esse favoritismo dentro de campo, que é o que o Flamengo tem que fazer lá nos 90 minutos, ou nos 120 lá de Guayaquil. E recentemente a gente teve o confronto das quartas de final da Copa do Brasil e ele foi decidido com um gol só, né? Apesar do Exato. Flamengo ter uma vantagem de posse de bola, de mais finalizações nos dois jogos, o que definiu foi o gol do Pedro, que foi um gol de uma qualidade absurda dele, né? Foi 1-0 só. Isso mostra que o Atlético, apesar de ter um time assim que não tem tanta qualidade, isso até o próprio Filipão admite, a qualidade do Flamengo é superior, mas ele sabe competir e acho que vai ser essa a estratégia do Filipão. Ele falou recentemente aí em coletivas de imprensa que a gente tem que querer mais que o Flamengo, a gente tem que mostrar mais competitividade, temos que elevar o nosso nível, e foi assim que o Atlético chegou na final, né? Passando pelo atual bicampeão Palmeiras, né? Então, Sim. acho que vai ser mais ou menos desse estilo que o Filipão pretende chegar à final em Guayaquil no sábado, igualando os times, né? Pelo menos é isso que ele tem dito. Nessa questão assim de raça, vocês acham que o título na Copa do Brasil ele dá uma relaxada? Ele, se fosse vice-campeão na Copa do Brasil, ele traria ansiedade? Como que vocês veem essa relação? Eu acho que da forma como foi, pelo menos da minha visão, ele foi adequado. Como torcedor, óbvio, eu quero que meu time chegue lá, construa o resultado, faça o resultado mais fácil, isso é uma coisa. Agora, eu acho que da maneira como foi, poderia ter criado uma ilusão mais preocupante do que sendo nos pênaltis, né, como foi, com sofrimento, tendo começado mal a disputa de pênaltis. Então, vamos lá. Um elenco que é cascudo, é experiente, já teve a experiência da final da Libertadores no ano passado e que recentemente conquista uma Copa do Brasil com um adversário que também era considerado pela mídia inferior e que teve que se desdobrar numa única partida, mas que conseguiu, com o seu técnico, se readequar, encaixar o estilo de jogo do Flamengo e causar dano. Então, acho que tudo isso cria uma tensão maior
né, deixa o jogador do Flamengo mais atento. Eu não acho que há relaxamento algum. Volto a dizer, eu acho que o troféu que o Flamengo quer levantar nessa temporada é a Libertadores, isso já está estabelecido desde o ano passado. Então, construiu a chegada, construiu a vaga na final, e imagino, sim, que a forma como foi campeão da Copa do Brasil foram pontos de atenção que eu sei que o Dorival vai conseguir trabalhar junto ao elenco. Eu vou nessa linha também. Eu acho que, cara, demonstrou alguns pontos que a gente precisa melhorar no time ali, alguns buracos que tem até quanto a elenco, quando a gente precisou substituir Vidal e etc. Com a volta do João Gomes, isso vai dar uma estancada. Mas depois da vitória nos pênaltis e muito da comemoração do Gabriel ali, acho que tem uma motivação muito grande. O Flamengo chega muito motivado, eu acho, para a Libertadores. Da forma como foi a vitória, onde a gente passou um segundo tempo ali tomando sufoco grande parte do segundo tempo, um pênalti perdido no comecinho da disputa de pênalti e depois uma virada de chave onde deu um ânimo para a torcida e no final a gente conseguiu sair campeão. Então acho que vem com pontos para melhorar, com certeza ali na tática do Dorival, e vem com uma motivação muito grande do time também, de reviravolta, assim, que é um sentimento importante para ter para a final. Pô, a gente consegue reviravolta quando é necessário. O Dorival, inclusive, em 2020, ele assumiu como técnico do Atlético, né? Depois do título da Copa do Brasil do Atlético, que era com o Thiago Nunes, o Thiago saiu, foi para o Corinthians, o Dorival chegou no Atlético, veio a pandemia, ele até venceu o Campeonato Paranaense, mas depois ele não teve uma sequência, acabou saindo e ficou um tempo sem trabalhar, ficou afastado, retorna para o Ceará e depois começa um brasileiro muito bem, recebe a oferta do Flamengo e ele consegue transformar a temporada do Flamengo, né? E montando um estilo de jogo que a torcida gostaria de ver, né? Ele teve a questão infeliz do Bruno Henrique se machucar, mas que abriu espaço para o Pedro entrar na equipe, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa importância do Dorival para mexer nesse ano do Flamengo. Eu acho que, na minha visão, ele ajustou bem o sistema defensivo do Flamengo também. Então, se você olhar hoje como a gente joga, a gente não faz uma pressão tão alta quanto fazia antes, onde a gente tomou muito sufoco com o Renato ali quando começou a decair o time. Então, ele deu uma ajustada, o Flamengo não toma tantos gols como tomava antes, não marca tanto em cima, mas não toma tanto gol. Isso deixa a gente mais seguro durante o jogo. E aí, algumas mudanças, e eu acho que muita coisa em confiança também. Então, a gente vê um Léo Pereira hoje jogando bem versus um Léo Pereira que antes não servia para o Flamengo. A gente vê um Rodinei recuperado, a gente vê um Pedro jogando muito bem de novo. Ele teve um tempo de baixa com o Paulo Souza. Então, ele deu uma animada no time quanto a isso, com o Everton Ribeiro jogando a bola que vai provavelmente para a Copa, que fez um jogo contra o Corinthians sensacional. O Arrasca, que sempre jogou bem, mesmo meio lesionado ali e tudo mais. Então, acho que esse ganho de confiança que ele trouxe para o time e esses ajustes táticos aqui, falando, não vamos se expor tanto, a gente tem um time muito melhor, vamos colocar um jogo mais equilibrado aqui, a gente consegue atacar, consegue pressionar os times, a gente não precisa apertar tanto na última linha, trouxe um pouco de segurança para os times. O que eu senti ali é que todo jogo do Flamengo começava com o jogo ali, a gente já tomava um gol e dava um baque no time, e até buscar o resultado era muito difícil. Então, o papel principal do Dorival foi meio que esse, ajustar a casa e trazer motivação para os jogadores. Eu vejo por 2 pontos, né? Primeiro, pelo lado dele, pessoal, que ele vem sucessivamente declarando isso, né? De que ele pagou um preço em retornar para o Flamengo, mas porque era um sentimento dele desde quando ele saiu, lá em 2018. Então, assim, primeiro, né? A vontade dele em conquistar, porque ele sabia que ele tinha uma história que ele poderia ter conquistado alguns títulos antes, mas por razões ele acabou saindo. Então, primeiro aspecto dele próprio em buscar essa recuperação e essa afirmação dele como técnico de ponta e um técnico de ponta no Flamengo. E aí depois, de novo, em linha aí com o que o Gustavo falou, realmente a recuperação da confiança do elenco como um todo, ela foi primordial. E ela foi primordial, primeiro, para definir um padrão de jogo. O Flamengo tem definido hoje um padrão de jogo. É um padrão de jogo que privilegia a qualidade técnica dos talentos. Então, todos os talentos voltaram a demonstrar e apresentar o futebol que cada um possui. E aí você vê o Pedro com destaque já, né, na iminência de ser convocado, o próprio Everton Ribeiro,
o Arrascaeta se afirmando também na seleção uruguaia, enfim. Então, assim, é uma demonstração de que ele conseguiu realmente mexer no psicológico dos jogadores e fazer com que cada um, né, voltasse a apresentar o futebol que conhecem, né, e que destacou tanto o Flamengo aí nos últimos anos. Eu acho que dos que vocês citaram, que jogou demais na final da Copa do Brasil, o Everton Ribeiro, né? Ele tá jogando muita bola, tá merecendo essa vaga aí para a seleção brasileira. Queria que vocês tenham algum feeling, alguma superstição assim de alguém que vocês acham que pode ser um herói improvável desse jogo, ou assim, um placar. Vocês têm alguma coisa, alguma visão para essa partida, não? Assim, de novo, é uma final de Libertadores, é uma final que, assim, eu lembro muito do Rueda, quando ele treinou o Flamengo, porque ele implantou isso e é uma visão que eu acho que é parte também da transformação do Flamengo com seu histórico de Libertadores, né. Assim, final, se ganha, né, então acima de tudo, você disputa e você ganha, você não tem que jogar bonito. Eu sou do partidário do meio a zero é título, é por aí. E acho que, assim, o Flamengo hoje tem peças tão fundamentais e tão importantes que é difícil, até imaginar que seja um herói improvável. Se for, é porque a história e Papai do Céu assim quer. Mas eu ainda confio, né, exatamente nos talentos, que eles, né, na final, que eles sobressaiam, que eles possam fazer a diferença e que o Flamengo, acima de tudo, possa sair, voltar de lá com o título. E não são poucos os caras que podem decidir, né? A gente Exato. pode citar Arrascaeta, Gabigol, Pedro, né, Everton, tem muita gente aí que pode decidir esse jogo. O Vidal, acho que é um cara que também pode decidir. Então, e aí, Gustavo, você tem alguma visão, uma premonição desse jogo ou não? Não, eu vou muito em linha com o Hermínio aqui. Vocês Essa é uma das estão combinando Tô demais aí combinando. já. uma das poucas superstições que a gente tem de Flamengo, tipo, não contar a vitória, não falar placar antes do jogo para não dar zica aqui. Mas, cara, eu acho que tem um cara que se sobressai em jogos assim, é o Gabriel. Então, ele não tem feito muitos gols aqui nos últimos jogos, jogando em posição um pouco diferente, deixando o Pedro mais enfiado dentro da área e tudo mais. Mas, cara, jogo grande, se eu tivesse que apostar em gol, é gol do Gabigol ali. Quando o negócio aperta, ele resolve. Dá para levar a faixa lá, vai ter Voltar gol com do a Gabriel. plaquinha para os estádios. Legal. Outra coisa que aí acho que o Hermínio pode falar para a gente, lá em Montevidéu, na final contra o Palmeiras, o estádio, claro, tinha mais torcedores do Flamengo, menos palmeirenses, mas essa distância não era tão grande quanto vai ser entre atleticanos e flamenguistas em Guayaquil. Eu tive na final da Sul-Americana em Montevidéu acompanhando o Atlético e eu acho que o cenário vai ser mais ou menos parecido do que a gente teve de atleticanos para torcedores do Bragantino. Acho que talvez eu estou exagerando um pouquinho, mas a quantidade de flamenguistas vai ser muito maior, né? Vocês acham que isso de alguma forma influencia? Claro, é um campo neutro, não é o Maracanã, não é a Arena da Baixada, mas de que forma o extracampo pode influenciar? Eu acho assim, eu acho que todo jogador gosta de entrar em campo e sentir o apoio do seu torcedor. Isso é fundamental. Então, assim, você perceber essa diferença visual na arquibancada, eu acho que acho que não desmotiva quem está do outro lado, mas gera uma motivação para quem vê as suas cores ali defendidas, né. E eu acho que essa é a sensação, eu acho que isso inclusive é um dos motivos que me move aí nas viagens, é exatamente o perceber que o jogador do Flamengo entra em campo e perceber que tem o torcedor lá na arquibancada que está apoiando, que está incentivando. Mas assim, de novo, começa na hora que a bola começa a rolar, isso tudo acaba sendo diluído, né? O jogador começa a entrar na partida, o clima é outro, é uma final de Libertadores, todo atleta certamente já está num nível de motivação extremo, né? Não é a questão só da arquibancada, né? Para poder se motivar, é a carreira de cada um, é a vida de cada um. Então, assim, eu acho que é legal, eu acho que eu como rubro-negro, fico feliz de saber que o Flamengo está chegando com um contingente de torcedores lá que farão a diferença, mas depois que a bola rola, e a gente já viu vários casos, vimos agora na final da Sul-Americana, né, entre São Paulo e Independiente Del Valle, enfim, né, isso aí depois que a bola rola tem que levar a sério, tem que fazer
jogo rolar e se tem algum fator aí que gera algum diferencial, isso tem que se comprovar dentro de campo, não tem jeito. Eu acho que se tiver um diferencial é mínimo aqui, principalmente por ser a logística para Guayaquil, a gente não sabe se o campo vai estar lotado e se vai ter uma pressão muito grande, então acho que de fato vai ter um número maior de flamenguistas, mas a ponto de pesar na influência do jogo e tudo mais, acho que não. Talvez um pouco na motivação, mas mais pouco, assim. Posso até complementar uma coisa, que aí algo que eu vi lá em Lima, e eu acho que o Flamengo está fazendo muito bem agora em Guayaquil também, que é tentar pescar um pouco desse apoio do torcedor local, né? Porque, assim, visualmente, as pessoas criaram uma certa confusão lá com Lima, achando assim, a torcida do River estava muito maior, mas não era muito torcedor peruano com a camisa da seleção peruana, e até por conta daquela identidade dos jogadores peruanos, né, que já passaram pelo Flamengo, acabavam, né, dando aquele apoio, aquele suporte, lógico, né? Não é o mesmo apoio do torcedor raiz, do torcedor de arquibancada que vai lá torcer pelo Flamengo, mas existe, né, uma certa empatia local. E o Flamengo tem feito isso de novo, né? Quando viajou a Guayaquil, foi lá, visitou a prefeitura, tá pleiteando a questão do pet, né, com a bandeira de Guayaquil na camisa do Flamengo, fez uma camisa, né, mostrando lá, torcemos juntos, com o símbolo local lá de Guayaquil e a bandeira também. Então, assim, são extra-campos que geram ali um diferencialzinho. Mas, de novo, na hora que o juiz apita, levanta o braço, começa o jogo, aí é 11 contra 11. Teve o copo da Colômbia também, né? Teve. Aí já reverteram, né? Já fizeram um copo lá. Aí agora o copo da Colômbia vira item de colecionador, né? Que já tá aquela loucura, todo mundo querendo ter o copo da Colômbia. E aí tem o copo de Guayaquil também agora para poder completar as coleções aí. Da sua experiência de viagens, né? Você citou que vai para quase sempre se acompanha o Flamengo aí quando você pode. Em jogos entre times brasileiros, como que foi lá em Montevidéu contra o Palmeiras, convívio entre torcedores? Foi tudo tranquilo? Como que foi? Não, lá houve um aparato de segurança assim rígido, extremo, até porque, na verdade, não é uma mera rivalidade, é uma rivalidade histórica, né? Flamengo e Palmeiras já tem uma rivalidade aí de muitos anos, não é de agora, e isso vai, inclusive, para o ambiente das organizadas, né? Então, assim, até mesmo o caminho na estrada já estava muito predeterminado, né? A gente, por exemplo, até na Para não ida, se cruzarem mesmo, né? para não cruzar, exato, né? Teve acompanhamento das polícias, né? Durante a estrada, os comboios saíram em horários bem distintos para poder evitar qualquer tipo. Então, assim, te confesso que eu só consegui enxergar palmeirense, até porque eu fui meio, não foi bate volta, mas eu cheguei na manhã de sábado lá e eu só consegui ver palmeirenses mesmo dentro do estádio, né? Eu não tive convívio, encontro, e sei que antes do jogo, muito em razão da rivalidade, tiveram vários momentos ali, vários eventos, né, de violência, né? Mas aí eu acho que é um pouco extremo, né? A gente está pegando um exemplo máximo, porque acho que numa situação de final, fora do país, para ser da forma como foi, só se realmente fosse Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Flamengo e Atlético Mineiro, são os 3 jogos que têm uma rivalidade maior. Então a gente está pegando uma situação meio extrema, mas que lá em Montevidéu, perdão, a atuação, né, de quem organizou, né, e das polícias, seja aqui no Brasil, seja no Uruguai, foi extremamente atuante nesse sentido. A tendência é que em Guayaquil seja mais tranquilo, né? Eu imagino que sim, né? Embora eu já tenha percebido, né, que tem lá separações, tem os locais de concentração de cada torcida, né? Mas eu não vejo assim razão para que haja uma situação sei lá, de confrontos ou desavenças nesse sentido. Eu acho que vai ser um clima mais tranquilo do que foi em Montevidéu. Gustavo, sofreu bastante aí na decisão da Copa do Brasil nos pênaltis. Tá pronto para mais uma decisão por pênaltis ou não? Se Deus Aguenta? quiser, se Deus quiser, não vai chegar nos pênaltis, a gente vai ganhar. Se Deus quiser, cara. Espero que aguente. Sofri bastante, com certeza. Acho que, assim, a tensão de pênalti para quando é o nosso time nunca é gostosa, né, cara? Ainda mais quando a gente sai atrás do placar. Então, mas no final dá aquele alívio quando a gente consegue ganhar. Então, se a gente ganhar de novo, não tem problema ir para os pênaltis. E agora o Flamengo tem a arma que era do Atlético, apesar de
na Copa do Brasil o Santos não ter defendido nenhum pênalti, né? Mas o Santos é um pegador de pênaltis e estava sempre do lado do Atlético. Agora dá uma segurança. Ele conseguiu passar uma segurança muito grande, né, para a defesa do Flamengo. Acho que o Flamengo há muito tempo vinha sofrendo com falhas de goleiros, né? E o Santos conseguiu acabar com esse assunto, né? Impressionante. Embora o Flamengo tenha bons goleiros na base, né, e viesse tentando trabalhar um deles, que era o Hugo, eu acho que o Santos justificou o investimento feito, que não foi pouco, né? Você vê que em clubes aqui no Brasil as transferências não costumam girar nas cifras que giraram, e eu acho que o Flamengo foi bem assertivo, e assim, o Santos já vinha sendo monitorado há bastante tempo, não era dentro dessa gestão há muito tempo que o Flamengo vinha buscando, e foi, enfim, foi buscá-lo porque sabia nele exatamente a solução para os problemas que existiam ali debaixo das traves. E aí só vou pegar mais um gancho em cima do que você falou há pouco, tá, Fernando? A questão a gente estava falando, né, sobre a questão de favoritismo, de como o rubro-negro vê e tal. Eu lembro de uma fala do Felipe Luiz, né, que errou o pênalti lá na final da Copa do Brasil, depois do jogo ainda, né, na zona de imprensa, dizendo exatamente isso, que ele se sentia confortável, que ele treina, que ele trocou o lado porque ele já tinha uma experiência, né, com o Cássio na seleção, e que ele estava pronto, né, se necessário, se for necessário bater pênalti também na final da Libertadores, que ele estava preparado. Então, assim, parece que não, eu entendi, né, obviamente ele está falando da situação dele, do fato dele ter errado, mas mostra também a ideia, né, o pensamento de que, assim, para o Flamengo não tem nada ganho, os caras sabem que tem que jogar, e se eventualmente tiver aqui para pênalti, vamos lá. Né, ele se sente preparado. Então, assim, de novo, né, mostra que o elenco está, pelo menos onde tem que estar preparado, onde tem que estar concentrado, o elenco está bem consciente das suas atribuições. Eu acho que o Flamengo tem um elenco muito profissional, assim, sabe? Se a gente olha, todos os jogadores são muito profissionais. O Felipe, o Davi, o Santos chegando. Acho que o Santos trouxe uma tranquilidade que faltava para o time. Até, às vezes, é meio demais, assim, dá uma assustada no torcedor quando ele demora para chutar a bola e tudo mais. Mas ele tem uma qualidade de passe muito boa e ele é muito seguro no campo. Então, a gente estava passando por um momento de muita estabilidade, de lesão do Diego, do Hugo indo bem em alguns jogos, outros falhavam e tudo mais. Ele chegou e meio que colocou, cara, tá tranquilo aqui, contem comigo e a gente sai jogando. Isso, inclusive, eu acho que melhorou também o próprio Léo Pereira, porque o Léo Pereira recuava muito a bola para o goleiro, e o goleiro que não tem habilidade com os pés ali saía dificultosa, a nossa saída era bem dificultada. Com o Santos está mais tranquilo. O Santos é um goleiro que ele facilita as defesas, né? Todo mundo que trabalhou com ele ressalta isso. Ele transforma defesas mais difíceis em defesas fáceis. Ele tem essa capacidade, ele passa muita calma aí para o sistema defensivo dele. E ele, às vezes, claro, o goleiro falha, mas o nível de falha dele é bastante baixo. E o Flamengo tem um goleirão aí para essa decisão, o Bento do outro lado, que é quem sucedeu o Santos no Atlético, também vem fazendo uma Libertadores muito boa, vem mostrando bastante confiança aí. Se tivermos pênaltis, vamos ver qual geração de goleiros do Atlético aí vai se dar bem. Mas, pessoal, queria agradecer vocês aí pela participação no podcast. Esse bate-papo foi muito legal com vocês. E boa viagem, boa sorte para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado.